Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no segundo vídeo para ação Vida de Leitor eu comento com vocês livros que são pouco conhecidos. A Ação Vida de Leitor está acontecendo em parceria com outros 6 canais literários. A cada semana uma temática nova é trazida e aí cada um dos canais posta num diferente dia. Sempre aos domingos uma nova semana se inicia com uma nova temática e com os vídeos da Rafa, do Equalize da Leitura. Eu fico com vocês sempre às segundas-feiras, às terças-feiras os vídeos postados são da Paola, do Livros e Fuxicos, e nos demais dias a gente tem vídeos da Bárbara, do Segredos Entre Amigas, da Tamires, do Resenhando Sonhos, da Renier Pimentel, do Palavras Radioativas e da Jo, do Queridinhos da Estante. Então acompanhem todos os canais, se inscrevam neles pra não perder nenhum vídeo. Os livros que eu vou mostrar pra vocês, pra quem me acompanha, talvez não sejam assim tão desconhecidos, porque afinal são livros que eu gosto e que eu costumo comentar aqui no canal, mas que de um modo geral são livros então pouco conhecidos e que deveriam ser mais conhecidos porque são ótimas leituras. O primeiro livro que eu vou indicar pra vocês é O Voo da Libélula, do Michel Busse. Foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Aqui a gente tem um thriller investigativo. Esse thriller envolve então a investigação da identidade de uma menina que é sobrevivente de um acidente aéreo. Todas as pessoas do avião acabaram morrendo, só essa menina, que era um bebê na época, sobreviveu. Duas famílias começam a lutar pela guarda dessa menina, afirmando que ela, então, pertence à família, né, de cada uma delas, mas na verdade não tem como ninguém descobrir realmente a identidade dela. Um investigador é contratado, então, só que esse investigador passa anos investigando, não chega a lugar algum, e ele tinha um prazo para concluir a investigação, que seria, então, quando a menina completasse 16 anos, se eu não me engano. E aí, na noite em que ela vai fazer aniversário, em que está para a investigação terminar, ele vai para se matar, porque a investigação consumiu anos da vida dele, consumiu a sanidade dele, e ele não conseguiu resolver esse grande enigma, até que ele vê uma notícia no jornal que faz com que ele surpreendentemente entenda todo o caso. E a gente passa o livro inteiro sem saber que raios ele viu no jornal. Eu não conseguia parar de fazer a leitura, eu fiquei completamente envolvida ali no livro, eu queria descobrir o mistério, e eu gostei da narrativa, como ela foi envolvente, eu gostei de todas as dramas familiares aqui que aparecem, como isso é desenvolvido, a própria relação entre as personagens, os obstáculos que cada uma delas enfrenta, enfim, eu gostei de tudo aqui do livro. E quando chegou ao final, ainda assim, eu consegui me surpreender, porque eu não tinha imaginado o desfecho aqui da história. Enfim, é uma leitura que eu recomendo muito pra vocês, e o livro deveria ser mais bem comentado e deveria ser mais difundido, porque ele realmente prende bastante a atenção. Outro livro é um que eu tenho comentado bastante nos últimos tempos, é A Rosamund e o Rei, da Beatrice Small, que é o primeiro livro da série Herdeira de Friar's Gate. Essa aqui foi a primeira série de romance de época que eu li. O legal da história é que ela se passa em meios ali ao século XVI, então é um período mais antigo do que as histórias de época que a gente tem, né, romances nesse tipo, que normalmente se passam mais no século XIX e tal. A protagonista aqui, ela acaba servindo de manobra familiar, o tio dela quer controlar, que é a posse das terras dela. Ele faz com que ela se case primeiro aos 3 anos, e aí o marido dela morre, ele casa ela de novo. Só que esse segundo marido dela, que era muito mais velho, ele funciona meio que como um pai dela, então ele dá toda a educação pra ela, ensina como ela vai ser senhora da própria vida, e a gente tem essa luta da personagem, então, pra ser senhora da vida dela, senhora das terras dela, senhora do destino dela, dos amores dela, e enfim. É muito legal, a história tem várias cenas em que ela se passa em meio à corte dos Tudor também, então é bem bacana a gente ver esse cenário, já que essa é uma família histórica que sempre a gente acaba vendo também relatada em filmes, em livros, enfim. Outro livro que também foi um dos meus queridinhos do ano passado foi 5 Dias. Aqui a gente tem duas personagens narrando a história, uma mulher e um homem. Eles não se conhecem, a única conexão que a gente tem entre eles é que eles participam de um mesmo grupo online anônimo. Então, só nesses momentos é que a gente tem ligação entre as duas histórias, mas de modo geral são histórias que caminham paralelamente. E o livro chama 5 Dias porque essas duas personagens têm 5 dias para se despedir das pessoas que elas amam. O protagonista aqui, né, o homem, é porque o garoto de quem ele é guardião vai voltar para a mãe biológica dele, e ele precisa se despedir desse menino. Algo está sendo muito complicado porque ele se apegou demais a ele, e isso acaba afetando também o casamento dele, enfim. E a protagonista, porque ela tem a doença de Huntington, que, pra quem não sabe, é uma doença neurológica degenerativa que não tem cura, e a pessoa, com o tempo, ela só vai piorando, 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 até que ela vira completamente dependente de outras pessoas, porque ela perde
movimentos, ela perde controle do corpo, ela perde tudo, fala, memória, enfim, afeta a personalidade dela é afetada, afeta absolutamente tudo na pessoa. E a protagonista, ela havia decidido que quando ela chegasse num ponto em que ela visse que dali a situação dela só pioraria, ela tiraria a própria vida no dia do aniversário dela. E faltam 5 dias para o aniversário dela, esse dia em que ela decidiu que vai cometer suicídio, a família dela não sabe que isso vai acontecer, enfim. O livro acaba sendo bastante intenso, ele traz várias questões que a autora trabalhou muito bem, é um livro extremamente sensível e que deveria também ser muito mais comentado, porque foi uma história que mexeu demais comigo e que eu recomendo muito pra vocês. Aqui no cenário nacional, eu indico pra vocês Você Tem Meia Hora, da Camila Nascimento, que é um dos meus chiquilites nacionais favoritos. A protagonista aqui, ela ainda não conseguiu se recuperar do término do relacionamento dela, então ela acaba vendo a chance dela mudar, que é quando ela vai ser promovida na carreira, ela vai pra conseguir uma vaga nova como comissária de bordo no outro país, e aí então ela acaba mudando, né, de ares pra tentar reinventar a própria vida dela. Então a gente vai tendo aqui temáticas, né, a própria temática amorosa, como a personagem vai lidando com isso, a questão de amizade é muito forte aqui nessa história, porque ela tem uma melhor amiga e isso tá muito ligado aqui, mas de um modo geral também é um livro sobre mudança, sobre adaptações, sobre superações. E ao mesmo tempo, então, que é um livro bastante divertido, ele também consegue ser bastante comovente, porque tem acontecimentos e reviravoltas aqui que eu não esperava e que mexem bastante com a gente. E o último livro que eu vou comentar, eu acho que esse aqui eu falei pouquíssimas vezes dele no canal, é O Noivo da Princesa, do William Goldman, um conto de fadas para adultos. Eu peguei esse livro pra ler, eu também era adolescente, peguei porque estava aqui na minha estante, eu me apaixonei por ele. O autor conta no prefácio que ele era apaixonado por esse livro quando era criança, que o pai dele lia pra ele. E aí quando ele cresceu, que ele resolveu ler mesmo, ele próprio, o livro, ele viu que o livro não era nada daquilo que ele imaginava, que o livro era muito chato, que tinham várias passagens monótonas. E aí ele descobriu que o pai dele, na verdade, pulava todas essas partes chatas e só lia realmente as partes mais divertidas, mais legais. Então o que ele fez foi reescrever o livro, tirando essas partes chatas, mantendo só o que era divertido. Enfim, o livro aqui também, então, como tá no nome, é um conto de fadas. É a busca, né, de um plebeu pela princesa dele, só que tem vários obstáculos que acontecem, vários impedimentos entre a relação deles, e aí vai misturar magia, fantasia. O livro, inclusive, foi adaptado, eu descobri uma vez, vendo sem querer na sessão da tarde, o livro, acho que o filme que foi adaptado é A Princesa Prometida, e o filme é extremamente fiel ao livro. Então, assim, foi uma leitura que me envolveu demais e que o filme é muito fiel. Se for difícil pra vocês fazerem a leitura, procurem, que vocês vão ver. A história é muito gostosa de ser acompanhada, eu indico bastante pra vocês, então. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Aproveite também e se inscreva no canal pra acompanhar todas as novidades e não deixe de participar da ação Minha Vida Literária 5 anos, 15 mil. Dá tempo ainda de participar. Assim que o canal atingir 15 mil inscritos, eu vou sortear 6 super kits pra vocês. Me acompanhem também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, que lá a gente consegue ter um contato mais próximo. Beijos a todos e até o próximo vídeo.